Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. O assunto da aula de hoje é a citologia. Citologia é um ramo da biologia que estuda a unidade fundamental dos seres vivos, a mínima estrutura formadora de um ser vivo. Essa estrutura se chama célula. O termo citologia deriva do grego, onde nós temos duas palavras. Cito vem de kitos, célula. Logia vem de logos, ciência. A ciência que estuda as células. Existe uma teoria, pessoal, que foi proposta há algum tempo por dois alemães, um botânico e um zoólogo. São eles Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Eles propuseram algo muito simples. Todo ser vivo é formado por célula. Isso é uma base do estudo dos seres vivos. Isso é uma base da biologia. Só que a gente tem exceção à teoria celular. Por isso que ela foi basicamente jogada por água abaixo. A exceção são os vírus. Os vírus são os únicos seres vivos existentes no planeta que são considerados como seres acelulares, ou seja, não possuem estrutura celular. Então o que a gente pode dizer? Todo ser vivo é formado por célula? Sim, porém com exceção. Qual é essa exceção? Os vírus. Esse mundo da célula, ele é algo um pouco recente, tá? É algo que data de menos de 400 anos atrás. E o que propiciou a descoberta da célula, né? O ser humano desvendar a estrutura mínima formadora de um ser vivo, foi a invenção de um microscópio. O microscópio foi inventado por um holandês de nome Antoine van Leeuwenhoek. É esse indivíduo aqui, ó. Ele utilizou uma simples combinação de lentes de aumento, onde ele pôde observar um pouquinho de água parada, um pouco de sangue e esperma. Isso permitiu com que ele visualizasse certas estruturas com um pouco mais de detalhe, só que ainda não havia descrito o que seria uma célula em si. A descrição da célula veio posteriormente, por esse inglês aqui, de nome Robert Hooke, que observou, gente, um pedaço muito fino de cortiça, aquele mesmo material das folhas de garrafa, que ali é de origem vegetal. Então ele fez um corte muito fino na cortiça e levou um microscópio óptico desse tipo aqui, também com a combinação de lentes, onde ele pode visualizar algo bem parecido com isso que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma estrutura vegetal. Essa estrutura vegetal que a gente consegue visualizar são células mortas e a gente vê o limite da célula, que seriam paredes celulares. No caso, como o microscópio era bem rudimentar e ele não conseguia ver detalhes, o Robert Hooke ele acreditava que essa estrutura mínima que formava um ser vivo era algo parecido com uma sala sem móveis algum, uma sala totalmente vazia. O nome saleta em inglês, cell, deu o nome à estrutura mínima formadora de um ser vivo, que é a célula. Ô, pessoal, por falar nos microscópios, eles que permitem com que a gente tenha entrada e descobrimento desse mundo extremamente microscópico, né? Esse mundo extremamente pequeno. Vou mostrar para vocês quais são os dois tipos básicos de microscópios. Esse microscópio aqui que vocês estão vendo é o microscópio mais comum que existe. Ele é chamado de microscópio óptico. Por que ele é chamado de microscópio óptico? Porque ele funciona por meio de uma combinação de lentes. Muito parecido com aqueles microscópios rudimentares que eu falei para vocês, né? De Van Leeuwenhoek, de Robert Hooke. Esses microscópios funcionavam com lentes de aumento. Esse microscópio óptico basicamente tem isso aqui, ó. São essas lentes que são chamadas de lentes oculares e lentes que são chamadas de lentes objetivas. A combinação entre elas permite com que a gente tenha visualização de células e tecidos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tá? Essas lentes aqui, que são as lentes objetivas, elas podem ter aumento variado. Só para vocês entenderem, por exemplo, se eu tenho aqui oculares que permitem 20 vezes de aumento, e aqui eu tenho uma objetiva que permite um aumento de 4 vezes. 20 vezes 4 seria um aumento de 80 vezes o tamanho do objeto.
Se eu tenho aqui, por exemplo, uma objetiva de 10 vezes de aumento, então seria os 20 daqui vezes 10 daqui, que seria 200 vezes de aumento. O microscópio óptico permite com que a gente veja alguns seres vivos, como por exemplo protozoários, bactérias, células humanas e por aí vai. Mas não permite a visualização de seres extremamente pequenos, seres nanométricos. O nanômetro é uma medida muito utilizada em citologia, viu, pessoal? Só para vocês entenderem o que é um nanômetro, imagina aquele milímetro da régua, milímetrozinho. Imagina agora aquele milímetro dividido por 1 milhão. Então o nanômetro basicamente é isso, a milionésima parte de 1 milímetro. Por exemplo, a medida nanométrica é a medida para a gente visualizar um vírus. Então, para esse tipo de estrutura, para essas estruturas extremamente pequenas, a gente necessita de um equipamento um pouco melhor, um pouco mais moderno. Um microscópio como esse aqui, ó. Esse microscópio aqui se chama microscópio eletrônico. A gente encontra esse microscópio em grandes centros de pesquisa, em grandes universidades. Normalmente o microscópio eletrônico ele funciona com a combinação de feixes de elétrons e ele cria imagens mais perfeitas. Como por exemplo, aqui é um exemplo de estudo de tecido humano, tecido sanguíneo. Aqui só para vocês entenderem, são hemácias, glóbulos vermelhos vistos ao microscópio eletrônico. Os detalhes são muito maiores. Tranquilo? Acho que vocês entenderam essa partezinha aí, né? Então vamos recapitular? Citologia é o ramo da biologia que estuda a unidade fundamental dos seres vivos. Denomina-se célula, descoberta por Robert Hooke, um inglês, utilizando aquele microscópio óptico bem simplesinho, que foi desenvolvido pelo holandês que eu citei para vocês anteriormente, correto? A teoria celular, ela nos diz o seguinte: todo ser vivo é formado por célula. Qual a única exceção? Os vírus, porque eles são organismos acelulares. Eles não possuem estrutura celular. Te mostrei os dois tipos básicos de microscópio. O óptico, que combina lentes, e aquele que nos permitiu visualizar o mundo nanométrico, que é o microscópio eletrônico, que funciona com combinação de feixes de elétrons. Então, pessoal, dando sequência, é importante que vocês também conheçam um pouco em relação à organização das células. Em relação à organização celular, existem dois tipos básicos de células. São essas que vocês estão vendo aqui, tá? Essa célula aqui, de acordo com a organização, se chama célula procariota. E todo e qualquer ser vivo que tem esse tipo de célula denomina-se ser procarionte. Essa célula aqui denomina-se célula eucariota. E todo ser vivo que possui esse tipo de célula em nível de organização denomina-se ser eucarionte. Na tradução literal dos nomes, cariota vem do grego karios, célula. Primeira, primitiva, primeira célula. Teoricamente, é a célula dos primeiros seres vivos a habitarem o nosso planeta. A célula eucariota, o eu vem de verdadeiro. A principal diferença existente entre essas duas células, gente, é muito fácil de vocês visualizarem. Basicamente, a célula eucariota tem 3 estruturas. O envoltório protetor, chamado de membrana celular, uma região onde ficam as chamadas organelas, formada basicamente por água e proteínas em estado coloidal, mais ou menos gelatinoso, chamado citoplasma, né? E essa estrutura aqui, onde fica o material genético da célula, o DNA celular. Essa estrutura se chama núcleo. O núcleo só está presente em células eucariotas graças à presença de uma membrana específica. Essa membrana se chama cariomembrana, membrana nuclear, ou o nome pelo qual ela é mais conhecida, carioteca. A presença de uma carioteca permite
a formação de um núcleo e a manutenção do material genético no interior dessa estrutura. Isso vocês podem visualizar que não está presente na célula procariota. A célula procariota não tem carioteca, não tem membrana nuclear, consequentemente não tem um núcleo definido. Esse aqui é um material genético, é o DNA celular. Ele está disperso no citoplasma e recebe o nome de nucleoide. Então é muito simples a gente diferenciar uma da outra. Célula eucariota tem carioteca, tem núcleo definido. O material genético está aqui dentro. Célula procariota não tem carioteca, não tem núcleo definido. O material genético está disperso no citoplasma. Todo ser com esse tipo de célula, eu já te falei, denomina-se ser procarionte. O exemplo que eu tenho para vocês são os representantes de um reino de seres vivos chamado reino Monera. São as bactérias e as cianobactérias, antigamente conhecidas como algas azuis. Os seres eucariontes, que têm esse tipo de célula aqui chamada de célula eucariota, eles pertencem aos seguintes reinos. Reino protista, são eles protozoários e algas. Reino fungi, que é o reino dos fungos e dos líquens. O reino animalia, o reino a qual pertencem todos os animais. E o reino a que pertencem as plantas, chamado de reino metáfita ou reino plantae. Todos são considerados como seres eucariontes. Beleza, pessoal? Acho que está bem claro isso aí. Isso é muito importante para a gente dar sequência no estudo da biologia. Então vamos lá. Dando uma olhada, você consegue me falar que tipo de célula que é esse, não consegue? É uma célula procariota ou é uma célula eucariota? Os dois tipos celulares, aliás, né? Pensou? Acertou, né? São células eucariota. Só que você está vendo aqui? Isso é uma célula eucariota animal e essa é uma vegetal. Eucariota você sabe por quê, né? Tem a carioteca, tem um núcleo definido. Gente, existem diferenças entre uma célula eucariota animal e uma célula eucariota vegetal. Eu vou citar para vocês as principais. Uma célula eucariota animal tem como único envoltório a membrana celular. Uma célula vegetal tem também uma membrana celular, só que externamente à membrana celular vem uma estrutura formada por um carboidrato chamado celulose, chamado parede celular. A parede celular, que é isso aqui, a gente encontra na célula vegetal e não encontramos na célula animal. Fechado, gente? Outra diferença que a gente pode observar, tá? Outra diferença que a gente pode observar é o seguinte: isso aqui se chama vacúolo, serve para equilíbrio hídrico na célula. Ele está presente em uma grande estrutura nas células vegetais e não está presente na célula animal, beleza? Outra diferença para você guardar são as principais. Essa estrutura aqui, ó, é uma organela, faz parte do citoplasma celular. Ela está presente só nas células vegetais, se chama cloroplasto e a principal função é realizar a fotossíntese. Não existe cloroplasto nas células animais, porque células animais não realizam fotossíntese. Esse é o papel realizado por essa estrutura chamada cloroplasto. Por falar em organelas, deixa eu voltar um slide aqui para a gente falar uma coisa. Todas essas aqui são organelas, tá? Estruturas da célula. Complexo de Golgi, né? Ou aparelho de Golgi, centríolo, retículo endoplasmático, ribossomo, lisossomo. Isso vai ser estudado em separado. Teremos outra aula para isso, tá? Se eu olho o citoplasma da célula eucariota e da procariota, esse aqui é muito mais complexo do que esse aqui. As organelas membranosas, que são essas que eu citei para vocês, não estão presentes na célula procariota. A célula procariota apresenta como única organela comum uma estrutura chamada ribossomo, que participa da síntese de proteínas. Ribossomo eu tenho nas duas. Agora as demais organelas não estão presentes. Beleza? Tranquilinho, gente? Então vamos dar sequência no assunto, vamos dar sequência no estudo. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente estuda a citologia, nós começamos a estudar a célula de fora para dentro. A gente estuda inicialmente membrana, posteriormente citoplasma e por último o núcleo celular. E é isso que a gente vai fazer nessa nossa aula de hoje.
nós vamos falar da estrutura presente em todo tipo celular, seja célula eucariota ou seja célula procariota, chamada de membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem uma composição química comum a todo e qualquer tipo de organismo vivo. Toda membrana plasmática, ela é lipoproteica. Lipo vem de lipídio, proteica vem de proteínas. Toda membrana é formada por isso. Um lipídio específico, que geralmente é um lipídio composto chamado fosfolipídio, associados a alguns tipos de proteínas, ok? Para a gente estudar um pouquinho essa membrana plasmática, eu vou falar para vocês do modelo que foi proposto por dois pesquisadores, Singer e Nicholson, que é esse modelo que vocês estão vendo. Ele é chamado de modelo mosaico fluido. Vamos tentar entender isso? Você já sabe que ela é lipoproteica. Essa camada de lipídio, ela é bimolecular. Então aqui eu tenho uma camada de lipídio e aqui eu tenho outra. Essa camada bimolecular, ela tem uma estrutura muito singular, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, que a gente chama de cabeça da molécula, ela é hidrofílica. Vamos traduzir? Água, filia, amizade. Ela tem afinidade com as moléculas de água. Isso aqui, ó, que a gente chama de cauda da molécula, ela é hidrofóbica. Hidroágua, fóbica vem de fobia, aversão. Então eu tenho, teoricamente, uma porção que tem afinidade e outra sem afinidade com a molécula de água. Então olha o que acontece. A molécula de água atravessa a camada hidrofílica e é retida aqui, ó, na camada hidrofóbica. Então aqui fica um fluido, aqui fica líquido. Intercalado nesse líquido, o que eu vou encontrar? As proteínas. A membrana não é lipoproteica, então as proteínas estão intercaladas, formando uma espécie de um mosaico proteico. Por isso o modelo é chamado de modelo mosaico fluido. Entenderam isso aí? A camada lipídica bimolecular, ela provoca uma retenção de água, então fica fluido, enquanto as proteínas estão aqui intercaladas nesse fluido, mergulhadas, uma espécie de mosaico. Por isso que é chamado de modelo mosaico fluido. Gente, membrana tem a mesma função em todo e qualquer tipo de célula. Sabe quais são as principais funções? A primeira, proteger a célula, delimitar a célula e também, é lógico, controlar o que entra ou o que sai da célula. A entrada e a saída de substâncias da célula acontece basicamente por transporte ativo, que é com gasto de energia, ou por transporte passivo, sem gasto de energia. Mas isso é assunto para outra aula. Em outra aula nós vamos falar especificamente de transporte ativo e de transporte passivo. Nessa aula de hoje a gente fica basicamente na estrutura e também falando um pouquinho a respeito das principais propriedades de uma membrana celular, tá? Isso é comum a todas, tá, pessoal? Vamos lá, essas propriedades? Ela é extremamente elástica. O que significa isso? Ela vai se adaptar à quantidade de substâncias que entram ou que saem da célula. Se entra muita substância, o que vai acontecer? A célula aumenta de volume, porque a membrana é elástica. Se sai muita substância, ela vai diminuir de volume e vai se adaptar a isso. Gente, com isso eu entro com uma outra capacidade, uma outra propriedade importante, que é a capacidade de regeneração. O que significa isso? Às vezes o aumento celular, o aumento de volume celular é muito grande e pode romper a membrana, tá? Com o rompimento da membrana, começa a extravasar material do citoplasma, começa a sair material do citoplasma. Dependendo da localização e do tamanho do rompimento, a membrana apresenta a capacidade de recuperar, de regenerar essa área. Gente, isso é extremamente importante, porque isso pode evitar a lise. A lise é a destruição da célula. Para vocês entenderem, no corpo humano nós temos células chamadas células permanentes, como é o caso dos neurônios, que são células que nós não temos capacidade de produzir outras para substituí-las. Então a capacidade de regeneração
pode ser extremamente importante para a gente perder um tipo de célula, como é o caso das células permanentes, ok? Então, duas propriedades já foram. São elásticas e apresentam altíssima capacidade de regeneração. O comportamento fluido da membrana, aquele que eu citei para vocês, né? Há pouco tempo, no slide anterior, é graças a essa propriedade física que é a baixa tensão superficial. O líquido ele fica membranoso, né? Isso se chama tensão superficial. Outras propriedades da membrana. A membrana tem boa resistência elétrica. Mas deixa eu entender isso aí. Pessoal, quando nós estamos lipídios, uma das propriedades dos lipídios é que eles apresentam resistência elétrica. A membrana, ela é fosfolipídica. Nós temos ali o fosfolipídio presente na membrana celular que confere resistência à eletricidade. Só para você entender, um impulso elétrico que acontece no nosso corpo é a transmissão dos impulsos nervosos. E a resistência elétrica é importante nas membranas celulares para evitar o rompimento da membrana, ok? Uma outra capacidade da membrana muito importante para nós é que ela tem permeabilidade seletiva. Se ela é permeável, é porque ela permite a entrada e a saída de substâncias. Só que não é qualquer coisa que entra ou sai da célula, não. A membrana seleciona. Por isso que se chama permeabilidade seletiva. Uma última, que não está citado aqui. A membrana tem uma propriedade que se chama porosidade. Ela tem poros, tem buracos, que também facilitam o que pode entrar ou sair da célula. Na estrutura membranosa, o componente que permite essa porosidade são as proteínas. Então, pessoal, por hoje é só. Nós falamos a respeito da citologia, que é o ramo da biologia que estuda as células, e começamos a falar também um pouquinho a respeito da estrutura que protege a célula, chamada membrana celular, presente em todo e qualquer tipo de célula. Na nossa próxima aula, que vai relacionar a membrana celular, nós vamos falar de transporte ativo e de transporte passivo. Até lá, um grande abraço para vocês, até mais!